Gênesis capítulo 48. Jacó abençoa os filhos de José. Depois dessas coisas, disseram a José: Teu pai está doente. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E alguém disse a Jacó: Teu filho José está vindo ao teu encontro. Então, esforçando-se, Israel sentou-se na cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: Eu te farei frutificar e crescer em número, farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua futura descendência, como propriedade perpétua. Portanto, agora os teus dois filhos, que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a prole que tiveres depois deles será tua, sob o nome de seus irmãos. Eles serão contados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efratá. Sepultei-a ali, no caminho que vai para Efratá, isto é, Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são esses? José respondeu a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel continuou: Traze-os aqui, e eu os abençoarei. Os olhos de Israel estavam fracos por causa da velhice, de modo que ele já não podia enxergar direito. José aproximou-os dele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não esperava ver o teu rosto, e Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou de sobre os joelhos de seu pai e inclinou-se até o chão diante dele. Então José levou os dois, Efraim com a mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, à direita de Israel, e os aproximou dele. Mas Israel, de propósito, estendeu a mão direita, colocando-a sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o primogênito. E abençoou José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal. Abençoe estes rapazes, e o meu nome seja chamado neles, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se muito no meio da terra. Ao ver que seu pai colocara a mão direita sobre a cabeça de Efraim, José desagradou-se. Então levantou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Assim não, meu pai, porque este é o primogênito, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e também será grande, mas o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Assim ele os abençoou naquele dia, dizendo: Em vosso nome Israel abençoará e dirá: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Depois Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará convosco e vos fará voltar para a terra de vossos pais. E te dou um pedaço de terra mais do que a teus irmãos, o qual, com a minha espada e com o meu arco, tomei da mão dos amorreus. Gênesis capítulo 49. A morte de Jacó e suas últimas palavras. Depois disso, Jacó chamou seus filhos e disse: Reúne-vos para que eu vos anuncie o que vos acontecerá nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouve
filhos de Jacó, ouve vosso pai Israel. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, maior em dignidade e maior em poder, turbulento como as águas. Não conservarás a superioridade, pois subiste ao leito de teu pai, e o profanaste. Sim, ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entres, ó minha alma. Com a sua assembléia não te ajuntes, ó minha glória, porque na sua fúria mataram homens, e no seu desejo aleijaram bois. Maldita seja a sua fúria, porque era forte. Maldita a sua ira, porque era cruel. Eu os dividirei em Jacó, eu os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Judá é um leãozinho, subsiste vindo da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele, atando o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta videira seleta. Ele lava as suas roupas em vinho e as suas vestes em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho, e os dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará no litoral, será ancoradouro de navios, sua fronteira se estenderá até Sidom. Isacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Ele viu que o descanso era bom e que a terra era agradável, sujeitou seus ombros à carga e entregou-se ao trabalho forçado de escravo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro cairá para trás. Ó Senhor, tenho esperado tua salvação. Gade, guerrilheiros o atacarão, mas ele, por sua vez, os atacará por trás. Asser, seu pão será farto, ele produzirá delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, profere belas palavras. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram armadura, fecharam-no e o perseguiram, mas seu arco permaneceu firme e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com bênçãos dos céus elevados, com bênçãos do abismo profundo, com bênção dos seios e do ventre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes antigos, as coisas desejadas dos montes da antiguidade, que elas estejam sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. Essas são as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes falou, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo sua bênção. Depois lhes ordenou: estou para ser reunido ao meu povo, sepultar-me com meus pais,
na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, caverna que Abraão comprou de Efron, o Heteu, juntamente com o respectivo campo, como propriedade de sepultura. Ali sepultaram Abraão e sua mulher Sara, e também Isaque e sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O campo e a caverna que está nele foram comprados dos heteus. Quando Jacó acabou de dar essas instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Gênesis capítulo 50. A morte de Jacó. Então José lançou-se ao rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Eles levaram 40 dias, pois assim se cumprem os dias de embalsamento. E os egípcios choraram por ele 70 dias. Passados os dias de seu pranto, José disse à casa do faraó: Se agora acho misericórdia diante de vós, rogo-vos que faleis isto ao faraó. Meu pai me fez jurar, dizendo: Estou para morrer, e tu me sepultarás em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Agora peço-te que me deixes subir e sepultar meu pai, depois voltarei. O faraó respondeu: Sobe e faz o sepultamento de teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o pai. E subiram com ele todos os subordinados do faraó, as autoridades da sua casa e todas as autoridades da terra do Egito, bem como toda a família de José, seus irmãos e a família de seu pai. Somente suas crianças, suas ovelhas e seus bois foram deixados na terra de Gósen. E subiram com ele tanto carros como gente a cavalo, de modo que a comitiva era enorme. Quando chegaram à eira de Atade, além do Jordão, fizeram ali um grande e alto pranto. E assim, por 7 dias, José fez um grande pranto por seu pai. Quando os cananeus, moradores da terra, viram o pranto na eira de Atade, disseram: Este pranto dos egípcios é grande. Por isso o lugar foi chamado Abel-Misraim, e está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó fizeram-lhe como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado de Efron, o heteu, juntamente com o campo, como propriedade de sepultura, em frente a Manre. Depois de sepultar seu pai, José, seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para o sepultamento, voltaram para o Egito. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: E se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: Teu pai, antes de morrer, nos ordenou: Assim direis a José: Perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, seus irmãos também foram. Prostraram-se diante dele e disseram: Seremos teus escravos. José lhes respondeu: Não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. E José permaneceu habitando no Egito.
ele e a família de seu pai, e viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois dessas coisas, José disse a seus irmãos: Estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Então morreu José, com 110 anos de idade, e depois de o embalsamar, colocaram-no num caixão no Egito.